Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai agora para a segunda parte da análise do predicado. Na primeira parte, a gente estudou sobre os verbos de ligação, ou seja, os verbos de estado, que representam estados e qualidades, certo? Do sujeito. E agora a gente vai deixar um pouco de lado o sujeito e a gente vai partir para os verbos de ação, certo? Ou seja, são verbos que vão expressar neles ações praticadas pelo sujeito, tudo bem. Mas essas ações, elas podem ter complementos ou não, certo? Se tiver complemento, a gente vai chamar de verbo transitivo. Se não tiver complemento, a gente vai chamar de verbo intransitivo, certo? E aí a gente vai estudar com calma cada um deles para a gente fazer uma boa prova, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, os verbos de ação se dividem em transitivos, quando eles têm complemento, quando eles precisam de complemento para poder fazer sentido. Por exemplo, se eu chegar para alguém e falar, Maria comprou, eu estou falando um sujeito que está praticando uma ação, que é comprar. Mas automaticamente esse verbo comprar ele está incompleto, certo? Ela comprou o que ela comprou, certo? Então, esse o que, a resposta disso, por exemplo, Maria comprou caderno. Caderno é complemento do verbo comprar. Então, o verbo comprar é um verbo que, dependendo do contexto, precisa de um complemento para poder fazer sentido. Diferente dos verbos intransitivos, eu posso simplesmente falar que Maria nasceu. É uma ação que ela se realiza sem precisar de complementos. Eu não pergunto, Maria nasceu o quê? Né? Então, simplesmente Maria nasceu. Então, um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, tá? E aí, os verbos transitivos, que são esses que precisam de complementos, pessoal, eles podem ser divididos em três também, tá? Eu posso ter complementos diretos, ou seja, complementos sem preposição. Lembrando das preposições a, de, em, para, com, por, ante, sob, tá? O conteúdo que a gente estudou no começo do ano. Então, quando esses complementos entre o verbo, tá? E aquilo que o verbo traz, expressa, certo? Quando não tem preposição, eu vou dizer que são verbos transitivos direto, que trazem complementos sem preposição. Quando esses complementos eles vêm acompanhados de preposição, eu vou chamar a princípio de indireto, certo? E quando o verbo ele traz os dois complementos, eu vou chamar de bitransitivos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Vai ficar mais fácil quando a gente vê esses exemplos aqui. O exemplo número 1, Rita comprou roupas. Então, quem comprou roupas? Rita. Tem um verbo aqui que ele representa uma ação, né? Então, do mesmo jeito que eu pergunto quem comprou algo, né? E eu respondo Rita, e essa minha resposta é o sujeito, para eu descobrir se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo ou intransitivo, eu devo perguntar o verbo também, só que a minha pergunta tem que ser diferente. Rita comprou o quê? Então, a Rita comprou roupas, certo? Então, entre o verbo e a palavra roupas, eu não tenho, pessoal, uma preposição aqui, ó. Lembrando as preposições, eu não tenho um a, eu não tenho um ante, após, até, com, contra, de, desde. Nada disso aqui tem aqui entre o verbo e o complemento. Se não tem uma preposição no complemento, esse complemento aqui é direto. Então, roupas vai ser objeto direto, porque não tem preposição. Se eu tenho um objeto direto, o verbo comprar vai ser transitivo direto.
certo? Vamos com calma para o segundo exemplo. Rita precisa de funcionários. Então, quem precisa de funcionários? Rita. Rita precisa. Vocês estão vendo se eu falasse só Rita precisa? Gente, Rita precisa. Vocês iam me perguntar automaticamente, Rita precisa de quê? Então, o verbo precisar é um verbo que pede complemento. E aí eu tenho um complemento aí na oração, que é o quê? De funcionários. A Rita precisa de funcionários. E dentro desse complemento eu tenho uma preposição aqui, ó, preposição de, certo? Se eu tenho preposição dentro do meu complemento, esse meu complemento eu vou chamar de objeto indireto. Se eu tenho um complemento indireto, eu tenho um verbo transitivo indireto, certo? É fácil. Sujeito, Rita, né? Rita deu presentes, aqui é presentes, tá? Deixa eu ajeitar. Pronto. Rita deu presentes para os netos. Com calma. Quem deu presente para os netos? Rita. Rita deu o quê? Então, o que foi que a Rita deu? Presentes. Só que ela não deu só o presente, ela deu os presentes para os netos. Então, eu tenho dois complementos aqui. O primeiro complemento, ele não tem preposição. Rita deu presentes, presentes sem preposição. E o segundo complemento para os netos. E aí eu tenho uma preposição aqui, ó. Preposição para, certo? Então, esse primeiro complemento aqui sem preposição é o objeto direto. E o segundo complemento com a preposição vai ser o objeto indireto, certo? E aqui eu tenho o verbo bitransitivo. Por quê? Porque ele traz complementos diretos e complementos indiretos. Ou eu posso dizer que ele é verbo transitivo direto e indireto, tá? Tudo bem? Pra frente. Algumas dicas, tá? Após o verbo transitivo direto, fazem-se as perguntas o que ou quem, tá? Então, o verbo transitivo direto sempre vai, aliás, o objeto direto sempre vai satisfazer, vai ser a resposta dessas perguntas, o que ou quem, certo? E a resposta sempre vai ser algo ou alguém. Como assim? O aniversariante recebeu muitos presentes. Então, quem recebeu muitos presentes? O aniversariante, tá? O aniversariante recebeu o quê? Então, a resposta desse o quê vai ser o meu objeto direto, tá? Muitos é preposição, gente. Muitos não é preposição, tá? Então, continuo tendo um complemento aqui sem preposição, logo vai ser objeto direto, tá? Se eu tenho um objeto direto, o verbo vai ser transitivo direto também, certo? Então, como é esse algo ou alguém? O aniversariante recebeu muitos presentes. O aniversariante recebeu algo. Se fossem os convidados, o aniversariante recebeu muitos convidados. O aniversariante recebeu alguém, certo? Então, quando é verbo transitivo direto com objeto direto, eu sempre vou conseguir fazer essas perguntas o que ou quem e obter as minhas respostas com algo ou alguém, tá? Já no verbo transitivo indireto, eu vou fazer as perguntas a que, a quem, de quem, em que, para quem, certo? Então, vocês estão vendo que aqui nas próprias perguntas do verbo transitivo direto não tem preposição, né? O não é preposição, certo? E aqui nas perguntas do verbo transitivo indireto eu já tenho a preposição a, né? De, em, para, tá bom? Vamos para o exemplo para ficar mais fácil. As crianças precisam de carinho. As crianças precisam de quê? De quê? Tem um de aqui, ó. Certo? Carinho. Então, complemento com preposição é objeto indireto, certo? Vamos analisar algumas frases aqui
na nossa lousinha do Google, certo? Deixa eu pegar minha caneta e aumentar aqui o tamanho. Tá uma cozinha aqui. Carlos ofereceu chocolates a Milena. Então, eu tenho aqui, pessoal, o verbo oferecer. Como é que eu vou fazer na prova? Carlos ofereceu o quê? Então, eu tenho aqui o que é que ele ofereceu? Chocolates. Esses chocolates aqui, ele tem preposição? Não tem, ele está sozinho. Então, isso aqui é um objeto direto. Mas o verbo, ele não termina por aí. Ele ofereceu a Milena, o acraseado. Esse a pode ser substituído pelo para? Pode. O Carlos, ofereceu para a Milena. Então, esse a aqui é uma preposição. Então, objeto indireto. Logo, esse verbo aqui, ele é bitransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, certo? Por quê? Porque ele possui dois complementos, um sem preposição e outro com preposição, certo? Próximo. Rafael comprou pães. Então, comprou, o verbo comprou. Rafael comprou. Comprou o quê? Pães. Esse complemento tem preposição, gente? Não, tá sozinho, igual chocolates. Então, eu tenho objeto direto. Verbo transitivo direto, tá? A carta pertence ao José. Então, olha só. A carta pertence a quem? Voltar aqui, nosso slide. A quem só pode ser objeto indireto. Por quê? Porque esse a aqui é preposição, certo? Então, ao José, esse azinho aí, que tá junto com o artigo, ele é uma preposição. Então, aqui é objeto indireto. Se o verbo tem só objeto indireto, isso aqui é um verbo. É um verbo transitivo indireto, certo? Marina ama xadrez. Verbo amar. Marina ama o quê? Ama algo. Não tem preposição, objeto direto. Amar é verbo transitivo direto, certo? Tomás gosta de lasanha. Gosta é o verbo, gosta de algo, de lasanha. Então, dentro do complemento tem uma preposição. Se tem uma preposição, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Tá? Com alegria, a família recebeu o bebê. Então, recebeu é o verbo, recebeu o que ou quem, né? Quem? O bebê. Então, para o que ou quem, ó. O que ou quem, direto, tá? Sem preposição. Esse o aí é artigo. Vocês não podem confundir, tá? Objeto direto. Recebeu é verbo transitivo direto. A cantora Cia dedicou o prêmio à sua equipe. Então, dedicou o quê? O prêmio para quem? Para a sua equipe. Eu tenho dois complementos. Um sem preposição e outro com preposição, porque esse a aí pode ser substituído por para. Verbo transitivo direto e indireto. Tá?
bitransitivo, tá bom? Ok, pessoal, vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. Só atividade agora. Deixa eu ver. É isso. Então, pessoal, essa aqui foi a parte 2 da análise do predicado. E a gente volta amanhã com a parte 3, que são os verbos que não precisam de complemento, tudo bem? Então, até mais. Eu vou postar a atividade lá no Classroom, tá bom?